pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz, você está no canal Literaturas e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre um dos livros que mais me fez, assim, me entusiasmar ultimamente, que é Senhora, do José de Alencar. E uma coisa interessante que eu tenho pra falar sobre a minha experiência com esse livro é que já faz muitos anos que eu conheço esse livro, mas muitos mesmo. Eu acho que todo mundo que passa pelo ensino médio conhece a história, ou pelo menos sabe da existência desse livro, porque, enfim, né, todos os meus professores de literatura do ensino médio me falaram sobre esse livro, inclusive meus professores do cursinho, que pra quem não sabe, a Nath Mondo, minha amiga, vou linkar aqui em cima o canal dela, que, enfim, é muito bom, então já recomendo de novo, mas ela foi minha professora no cursinho, acho que no segundo ano de cursinho, e ela me contou a história durante as aulas sobre esse livro, e eu lembro que eu fiquei, tipo, muito entusiasmada com a história, por conta da protagonista, mas ainda assim eu falava, José de Alencar, não vou ler, né? Aquela preguiça de José de Alencar que vem aí desde quando eu comecei a ler, sei lá, por Iracema, né? Eu acho que eu tentei ler Iracema todos os meus anos do ensino médio, então primeiro, segundo, terceiro anos, e nunca deu certo, porque eu sempre odiei esse livro. Mas eu gostei bastante de Tio, que é uma coisa bem comum de se acontecer, porque muitas pessoas não gostam de Tio, mas eu gosto bastante. Então eu li nos meus anos de cursinho aí Tio e decidi tirar aí a dúvida, né? Gosto ou não de Alencar? E foi com Senhora que eu decidi que eu amo Alencar. Me julguem agora, sociedade. Sim, eu gosto bastante de Alencar agora, principalmente depois da Senhora, mas eu acho que esse livro aqui, ele é uma exceção, sabe? Porque o Alencar, ele é conhecido, ele é do romantismo, que muito do fato de não gostarem tanto do Alencar, enfim, do Alencar da preguiça nas pessoas, nos leitores, é por conta disso. Mas esse livro aqui, ele é, então, como eu disse, uma exceção, porque tem muito aqui do realismo, porque esse livro aqui é uma grande crítica à sociedade da época, principalmente uma crítica aos casamentos arranjados, né, aos casamentos que se enlaçavam por dinheiro. Mas sobre o que trata, então, esse livro aqui, que pra vocês deve estar mais sem graça ainda, porque não tem capa, né? Essa daqui, na verdade, é um exemplar da minha faculdade, então eu peguei da biblioteca, mas ainda assim, vamos, né, superar o fato, o que importa é o miolo. E o livro, ele é sensacional, gente. Vai contar a história de Aurélia Camargo, que é então a protagonista que eu disse pra vocês que tanto me entusiasmava no cursinho e que realmente é uma das melhores protagonistas que eu conheço na literatura. Ela é muito humana, ela é muito, assim, complexa. Ela não é plana, sabe? Ela é bem profunda, bem round, né, como dizem. Isso porque eu gosto muito de algumas atitudes dela, mas ao mesmo tempo ela ainda assim peca, ela ainda assim é falha, como todo ser humano, né? Ela é filha de um casamento que, na verdade, demorou a ser reconhecido oficialmente, então a mãe dela, ela teve que passar por várias provações, que aquele que ela amava e com quem ela se casou, na verdade, não reconheceu o casamento perante a sociedade tão cedo, na verdade ele nunca reconheceu, depois só que o pai desse cara foi reconhecer, foi saber da existência desse casamento, da oficialidade desse casamento. Então ela passou entre 16 e 18 anos de sua vida na pobreza, e naquela época, no século XVIII, acho que na segunda metade do século XVIII, porque o livro ele é publicado em 1875, o autor, José de Alencar, ele vai morrer em 1877. E só um adendo, o romantismo vai até 1881. Mas naquela época, então, o casamento por dinheiro era muito importante. Tinha muita influência na sociedade. E as mocinhas que não tinham dinheiro, elas, enfim, acabavam pra titia, ou demoravam, ou tinham dificuldade pra se casarem, ou terem um bom casamento. Acontece que a mãe dela adoece e quer que a Aurélia tenha um bom casamento, pra ela ter uma boa vida dali pra frente, depois que ela morresse. E pede pra Aurélia, então, começar a ir até a janela, que era uma coisa habitual entre as mocinhas, então, pra conhecer um pretendente. A Aurélia não gostava muito disso, mas ela faz as vontades da mãe e começa a frequentar ali a janela da casa dela, até que ela conhece então o Fernando Seixas, que é o nosso vilão, digamos, aqui da história, e também ele vai se redimir durante a história. Mas então ela desenvolve um amor por esse Fernando, e o Fernando desenvolve por ela, eles então se apaixonam e ele pede a mão dela pra mãe. Só que ele acaba meio que traindo ela
por um outro enlace com uma tal de Adelaide, que morava na mesma rua que a Aurélia. E ele então vai propor essa outra moça em casamento, a Adelaide, mas não porque ele a amava. Se fosse isso, a Aurélia iria perdoar ele. Mas não, simplesmente por conta de dinheiro, porque ele achava que aquele casamento seria um pouco mais lucrativo pra ele, que não era um moço rico, na verdade, pelo contrário, ele era pobre, mas cheio de ideias aí de luxo, né, cheio de ideias de ser uma pessoa elegante, então ele queria um casamento melhor pra ele. E a Adelaide promoveria isso. Quando a Aurélia soube disso, nessa época ela era ainda pobre, ela ficou assim, totalmente cheia de, sabe, orgulho ferido. E ela acaba odiando essa pessoa. Mas tem as reviravoltas dos livros do Alencar, não é mesmo? Que até podem ser um pouquinho, assim, bregas, mas eu gosto bastante disso. A não ser pelo fato de que ele mata os personagens de uma forma muito fácil. Qualquer ventinho geladinho mata esses personagens. Gente, isso não existe na vida real, nem do século XIX, não é mesmo? Cá entre nós. Mas então o destino providencia uma herança pra Aurélia que a torna rica, muito mais rica do que a Adelaide, que então se torna pobrinha perto dela. E ela vai fazer o quê? Sambar na cara de toda a sociedade. E é por isso que eu gosto muito desse livro. Traz muito da ideia de girl power pra essa protagonista e isso é fenomenal. Apesar do Alencar trazer algumas considerações aqui bem machistas. Porque nós sabemos que o Alencar era essa figura meio contraditória, né? Ele era uma figura pública, uma figura, na verdade, política, que defendia os bons costumes, mas na verdade ele era a favor do escravismo. E é então que a Aurélia decide se vingar dessa sociedade, e não somente da sociedade, mas de uma pessoa em específico, que nós já sabemos quem é, que é, logicamente, o Fernando. Ela vai comprá-lo, gente, por um dote muito alto, que na verdade ela diz que é muito baixo, mas é uma grande quantia de dinheiro. Então ela compra o Fernando, que não sabe com quem está se casando. Ele fica, claro, surpreso, ele fica assim, embasbacado, porque ele gostava da Aurélia, mas ele é essa pessoa assim, seduzente, interesseira, e ele se sente extremamente humilhado, mas humilhado mesmo, a ponto de também tramar alguma coisa durante todo o casamento dele, que vai durar aí 11 meses. Não vou contar muito mais a partir daqui, porque eu acho que seria spoilers e é legal o leitor descobrir o que acontece, mas eu só digo que esse livro aqui é uma sambada na cara de toda a sociedade, porque ele vai realmente criticar a prática desses casamentos aí arranjados, e que tem só por base o dinheiro, e são 220 páginas de pura curiosidade que leva o leitor até a última, querendo saber o que vai acontecer, e realmente eu acho que o clímax acontece nas últimas 20 páginas, se não nas últimas 5, o que é muito legal e prende realmente o leitor à história. E o nome do livro é muito importante para a história, porque até tem uma parte aqui que ele vai diferenciar entre o senhor e o senhora, porque na época era comum na sociedade se referir a uma mulher como senhora por puro respeito, mas o senhora, com o aberto, se referia a alguém que é dono de algo. E a Aurélia era realmente dona do Fernando. E eles deixam isso claro durante toda a história, que a gente, né, leitor, já sabendo da redenção do Fernando, torce para que os dois fiquem realmente juntos. E não sei se vai ficar junto. Será que vai ficar junto? Você tem que descobrir no final, não é mesmo? Ela é dona não só da sua herança, mas também de uma pessoa, o Fernando. E isso tem implicações muito fortes na história, não só na história, mas também para a vida dos dois. E é muito interessante ver isso, né, como acontece socialmente falando, ou mesmo individualmente falando, porque isso modifica bastante, não só a Aurélia, mas também o Fernando. O livro ele é dividido em 4 partes, né, e eu vou falar agora pra vocês quais são as partes, que são bem interessantes. A primeira chama O Preço, a segunda Quitação, a terceira Posse e a quarta e última Resgate. São todos termos mercantilistas, que é o que define a relação dos dois em grande parte. E é interessante isso porque define todo o livro, define todo o sentido do livro, que é discutir essa coisa de você se vender, né, por dinheiro, que é o que aconteceu com o Fernando. Tem alguns comentários, como esse que eu vou mencionar aqui pra vocês, que eu vou ler, que me desgostaram um pouco, mas eu já digo a contradição nisso. Que diz: opera-se nela, Aurélia, uma revolução. O princípio vital da mulher abandonava seu foco natural, o coração, para concentrar-se no cérebro, onde residem as faculdades especulativas do homem. Então Alencar vai fazer esse tipo de comentário em acho que umas 3 ou 4 partes do livro, e vai trazer pra gente à tona
considerações machistas, digamos, né? É o padrão da sociedade pensar desse jeito. Mas ao mesmo tempo ele coloca em cena, uma protagonista tão poderosa, tão cheia de si, tão dona de si e dos outros como é a senhora. E isso é uma contradição pra mim, né? Ele evidenciar como a sociedade pensava, que não necessariamente é o modo como ele pensa, mas enfim, a gente fica na dúvida, né? Principalmente se tratando do Alencar. E ao mesmo tempo, então, trazer pra gente essa protagonista sensacional. Que sim, gente, ela é falha, mas ela ao mesmo tempo pra mim é sensacional, porque todos nós seres humanos são contraditórias e tem o seu lado aí humano. E uma coisa que eu não posso esquecer de dizer, que eu já estava esquecendo de dizer, é sobre a escrita, o estilo do Alencar, que sim, é bem difícil, gente. Ele é bem assim, espalhafatoso, cheio de, né, coisas assim, ele é super elegante e até um pouco pedante. Demorei pra começar a engatar na história por conta da escrita dele, que sim, é difícil, no começo dá um baque, mas gente, continuem, porque juro, vale a pena você passar por essa estranheza e, enfim, continuar. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu tentei trazer aqui rapidamente pro canal, porque eu terminei de ler esse livro na segunda-feira passada, mas eu acho que esse livro se tornou um dos meus preferidos, se não meu preferido nacional, que tá aí disputando com Dom Casmurro, do Machado de Assis. Se você gostou, então, do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal aqui no botão ao lado. Sábado que vem eu vou trazer, então, um livro que vai tratar sobre Senhora e também sobre Orgulho e Preconceito da Jane Austen, que eu também estou relendo. E eu espero, então, que vocês aí fiquem ansiosos e que assistam no sábado que vem. Vou ficando por aqui, então. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!